Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha sobre Manhattan, pintando os arranha-céus de laranja e vermelho. Em um dos restaurantes mais exclusivos da cidade, Ricardo Montgomery, um bilionário famoso por sua fortuna colossal e império corporativo, estava jantando sozinho. O ambiente era elegante, mas frio, lustres brilhantes, toalhas de mesa impecáveis, garçons internos impecáveis. No entanto, apesar de todo esse luxo, Richard sentia-se estranhamente vazio. Ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar: carros de luxo, iates, vilas ao redor do mundo. Mas o calor humano e o amor verdadeiro faziam muita falta. Naquela noite, sua atenção foi capturada por um garçom negro, James Carter, que cuidava com infinita paciência de um menino sentado a uma mesa próxima. A criança, Ethan, tinha 8 anos e era deficiente, incapaz de comer sozinho. James alimentava Ethan com incrível gentileza, falando baixinho, tranquilizando-o a cada mordida. Richard observava cada gesto, fascinado. Nunca vira tanta ternura e devoção na vida, nem mesmo em seus círculos sociais mais influentes. Cada movimento de James era preciso e cuidadoso: ajeitar a cadeira de Ethan, limpar delicadamente a boca do garoto, sorrir para ele como se visse algo precioso nele que o resto do mundo ignorava. Os outros clientes no restaurante mal prestavam atenção, absortos em suas conversas ou em seus celulares. Mas para Richard, aquele momento era avassalador. Uma pergunta persistia em sua mente: como um homem pode possuir tanta humanidade sem ter milhões? Quando o jantar terminou, Richard observou James acompanhar Ethan até a porta. James carregava a mochila do menino, guiava seus passos pacientemente e parecia estar se dedicando de corpo e alma à tarefa. Richard sentiu uma emoção que não sentia há anos: admiração, curiosidade, mas, acima de tudo, uma onda de humanidade que havia esquecido há muito tempo. Aquele único momento mudaria sua vida. O que ele ainda não sabia era que aquele encontro com James e seu filho o forçaria a repensar tudo o que achava saber sobre riqueza, poder e o verdadeiro valor da vida. Naquela noite, enquanto observava James desaparecer nas sombras da rua, Richard sentiu uma faísca se formar dentro de si, uma faísca que mudaria seu destino para sempre. Na manhã seguinte, Richard não conseguia tirar a imagem de James e Ethan da cabeça. Cada detalhe da cena lhe voltou à mente com uma clareza quase dolorosa. O sorriso gentil de James, a maneira como ele ajustou a mãozinha de Ethan para segurar sua colher, a paciência infinita com que falava com ele, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido ao redor deles. Para Richard, não se tratava apenas de um garçom fazendo seu trabalho. Era uma lição de vida encarnada. Ele decidiu retornar ao restaurante não para jantar, mas para observar mais uma vez aquela rara humanidade que acabará de descobrir. Ao entrar, a atmosfera elegante do restaurante pareceu menos impressionante. Todo seu luxo e poder de repente pareceram insignificantes em comparação com a sinceridade de James. Ele sentou-se silenciosamente a uma mesa no canto, com os olhos fixos no garçom que alimentava Ethan com a mesma gentileza do dia anterior. James, atento à criança, não notou Richard a princípio. Mas cada gesto, cada sorriso, cada palavra ressoava em Richard como um lembrete claro do que ele havia perdido em sua busca por riqueza, paciência, amor, compaixão. Ao final da refeição, Richard se levantou e deu um passo em direção a James. O garçom o olhou com cautela, desconfiado mas educado. E com licença, Richard disse calmamente, eu só queria te dizer que, o que você está fazendo pelo seu filho, é incrível. James, surpreso, ergueu as sobrancelhas levemente, desconfiado. Obrigado, senhor, mas estou apenas fazendo meu trabalho, ele respondeu hesitante. Richard sorriu levemente, mas seus olhos estavam sérios. Não é só o seu trabalho. É muito mais do que isso. Você tem algo que eu não vi há muito tempo. James olhou para baixo, envergonhado, sem saber como responder. Para Richard, aquele era um momento crucial. Ele acabará de conhecer alguém que personificava o verdadeiro valor da humanidade e sabia, no fundo, que sua vida havia tomado um rumo inesperado. Ao sair do restaurante, Richard sentiu uma estranha excitação misturada a uma sensação de urgência. Precisava saber a história daquele homem e de seu filho. Não era mais uma simples curiosidade, era uma necessidade. Na manhã seguinte, Richard acordou com uma ideia fixa. Precisava entender a vida de James e Ethan. Não era mais curiosidade, mas fascínio genuíno. Após uma pesquisa discreta, ele descobriu a escola especial que Ethan frequentava e decidiu se transferir para lá, alegando interesse no programa educacional. Ao chegar, observou James interagindo com outros pais e filhos.
Apesar de sua função como garçom de restaurante, James era um pilar da comunidade. Ajudava outras famílias, orientava os pais e sempre trazia um sorriso reconfortante. Cada gesto de James parecia calculado para fazer as crianças se sentirem capazes, importantes e amadas. Ethan, com sua deficiência, precisava de assistência constante, sentar, comer, seguir instruções. Mas James nunca demonstrava cansaço ou impaciência. Transformava cada tarefa em um jogo, cada esforço em incentivo. Richard, escondido atrás de uma árvore, sentiu o coração afundar. Passará anos cercado de riqueza e luxo, e ainda assim nunca vira uma força tão silenciosa, tanta bondade personificada. Mais tarde, Richard seguiu James de volta ao seu modesto apartamento. O lugar era simples mas acolhedor, brinquedos espalhados, desenhos coloridos pendurados nas paredes, livros didáticos cuidadosamente dispostos. O quarto de Ethan, apesar da deficiência, era um santuário de criatividade e alegria. James falava suavemente, às vezes cantarolando para distrair Ethan, e pacientemente corrigia a pequena falta de jeito do filho. Richard percebeu então que não era o dinheiro que definia a grandeza de uma vida, mas o amor e a dedicação que se colocava nela. A determinação de James em dar a Ethan uma infância normal, repleta de carinho e ternura, comoveu Richard mais do que qualquer contrato ou aquisição. Naquela noite, enquanto caminhava para casa, Richard não conseguia tirar os pensamentos da família. Sabia que precisava intervir, mas ainda não sabia como. Ajudar James e Ethan parecia natural, mas ele respeitava profundamente a dignidade e a independência deles. O encontro do dia anterior foi apenas o começo de uma reviravolta ainda maior. Ele sentia que sua vida estava prestes a ser transformada por aquelas duas pessoas que acabará de conhecer. Poucos dias depois de observar James e Ethan, Richard retornou ao restaurante. Desta vez, ele não queria apenas admirar a cena à distância, queria conversar com James. Ao entrar, a atmosfera silenciosa do restaurante de repente lhe pareceu mais familiar. James, ocupado atendendo clientes, não percebeu imediatamente. Mas Richard não desviou o olhar. Caminhou calmamente até lá e quando Ethan já estava sentado em segurança à mesa, chamou o garçom. Com licença, Sr. Carter, disse Richard em um tom educado, mas seguro. James se virou surpreso, com os olhos semicerrados em sinal de cautela. Sim, posso ajudar? Ele respondeu ponderadamente. Só queria dizer, o que você está fazendo pelo seu filho é extraordinário. A paciência e a gentileza não é algo que se vê todo dia. James franziu a testa ligeiramente desconfiado. Obrigado, mas estou apenas fazendo o meu trabalho. Richard sorriu, mas seus olhos estavam sérios. Não é só o seu trabalho. Você está mostrando algo que eu nunca vi, e acho isso valioso. James olhou para baixo, envergonhado. Ele não estava acostumado a receber elogios sinceros como aquele, especialmente de um estranho. Richard continuou. Eu não sei explicar, mas eu quero aprender. Aprender como você consegue fazer isso, permanecer tão forte e tão carinhosa com tanta dignidade. James o encarou hesitante. Havia uma autenticidade no olhar de Richard que ele não conseguia ignorar. Após um longo silêncio, ele respondeu suavemente. Se você realmente quer entender, terá que vir e ver de perto. Mas já aviso, nem sempre é fácil. Richard sentiu o coração bater mais rápido. Ele aceitou sem hesitar. Esta simples frase de James marcou o início de um relacionamento improvável baseado em respeito e sinceridade. Este momento mudaria a percepção de Richard sobre a vida, a riqueza e o amor familiar. Ao sair do restaurante naquela noite, Richard sabia que nunca mais veria o mundo da mesma forma. James e Ethan haviam acendido uma faísca que nenhum bilhão poderia comprar. Poucos dias depois, Richard convidou James para encontrá-lo em um café discreto, longe da agitação do restaurante. James chegou com Ethan em um carrinho de bebê especialmente adaptado, ainda cauteloso, mas curioso. O senhor queria me ver, Sr. Montgomery? Perguntou James, lançando um olhar cauteloso para o bilionário. Sim, James. Eu queria falar com você sobre você e seu filho, respondeu Richard calmamente. Eu sei que você trabalha duro, que faz tudo por Ethan, e eu gostaria de ajudar. James balançou a cabeça, quase instintivamente. Não quero ajuda. Estou indo muito bem sozinha. Richard assentiu, entendendo o orgulho e a independência de James. Eu entendo. Mas às vezes até os mais fortes precisam de uma mão amiga. Isso não é caridade. Só quero ter certeza de que Ethan tem tudo o que precisa, e você também. James franziu os lábios. Sempre recusará ajuda externa, orgulhoso de sustentar sozinho o filho.
mas viu uma sinceridade rara nos olhos de Richard, diferente daquela dos clientes que pagam para se sentirem generosos. Certo, disse James após um longo silêncio, se você realmente quer ajudar, então deixe-me decidir como. Nada de presentes inúteis, nada de caridade. Apenas, apoio ao que realmente importa para Ethan. Richard sorriu, satisfeito. Combinado. Só quero que você saiba que estou falando sério. E que respeito suas escolhas. Essa conversa marcou um ponto de virada. Pela primeira vez, Richard compreendeu que a verdadeira ajuda não se dá de forma imposta, mas sim respeitando a dignidade e o orgulho das pessoas envolvidas. E para James essa abertura, embora cautelosa, começou a mostrar que ele não estava mais sozinho em sua batalha diária para dar a Ethan a melhor vida possível. Ao sair do café, Richard sentiu uma nova emoção, uma mistura de admiração, respeito e responsabilidade. Ele sabia que aquela ajuda não seria um simples gesto financeiro, mas o início de uma transformação que afetaria profundamente sua própria vida. Com o passar das semanas, Richard e James passaram de conversas casuais para momentos mais pessoais. Richard vinha regularmente primeiro para observar, depois para participar discretamente da vida cotidiana de Ethan. Certa tarde, ele chegou bem a tempo de ajudar James a instalar Ethan em sua cadeira de rodas. Richard, desajeitado no início, seguiu as instruções de James com extrema atenção. Calma, você tem que apoiar as costas dele aqui, explicou James guiando as mãos de Richard. Richard assentiu, impressionado com a paciência e o controle de James. Nunca pensei que cuidar de uma criança exigiria tanta precisão e amor, murmurou Richard. James deu um pequeno sorriso. A vida com Ethan é assim. Cada pedacinho conta. Cada pedacinho faz a diferença. Ao longo dessas visitas, Richard aprendeu sobre a rotina de Ethan, as sessões de reabilitação, os jogos educativos, os momentos de frustração e alegria. Ele viu James conciliar essas responsabilidades com uma humildade e resiliência impressionantes. Certa noite, depois de ajudar Ethan a ir para a cama, Richard e James estavam sentados conversando na sala de estar. Sabe, James, eu achava que dinheiro podia resolver tudo, mas o que vejo aqui é outra coisa. James olhou para ele com curiosidade. E depois? E força, paciência, amor, você não pode comprá-los. Você me mostrou o que eu nunca entendi, apesar de toda a minha riqueza. James olhou para baixo, tocado, mas ainda humilde. Se eu posso te ensinar uma coisa, é que às vezes você simplesmente precisa estar presente. Sem grandes gestos apenas, esteja presente por inteiro. Esse momento consolidou a amizade deles. Richard estava começando a entender que não queria apenas ajudar, mas também aprender, compartilhar e fazer parte da vida deles. E para James aceitar a presença de Richard, sem perder a dignidade ou a independência, gradualmente se tornou algo natural. Essa amizade improvável, nascida em um simples jantar, agora se baseava no respeito, na confiança e no reconhecimento mútuo do que cada um trazia ao outro. Richard sentiu que estava entrando em um mundo que nunca havia conhecido, o da verdadeira humanidade. Numa manhã de sábado, Richard decidiu passar o dia inteiro com James e Ethan para entender melhor o cotidiano deles. Ele chegou cedo e encontrou James preparando o café da manhã de Ethan, cada passo calculado para facilitar a alimentação do filho. Bom dia, Richard, disse James, colocando um prato na frente de Ethan. Prepare-se, vai ser uma longa manhã. Richard sorriu confiantemente. Estou pronto. Mostre-me o que fazer. Mas ele logo percebeu que nada era simples. Ethan estava irritado naquela manhã, recusando-se a comer e empurrando a colher de James com sua mãozinha trêmula. Richard tentou intervir, mas desajeitadamente derramou um pouco de comida na mesa e em Ethan. James, sem raiva, mas com calma e paciência, orientou Richard. Com delicadeza, segure a mão dele aqui e converse com ele e incentive-o. Cada pequena coisa ajuda. Richard sentiu a frustração aumentar, mas se obrigou a ouvir. Durante 2 horas aprendeu a controlar suas birras, a ajustar a posição de Ethan, a acalmar suas lágrimas. Cada sucesso era minúsculo, cada passo à frente parecia monumental. A certa altura, Ethan finalmente conseguiu engolir um bocado, e Richard explodiu em alegria, quase como se tivesse realizado algum feito heróico. James olhou para ele e disse baixinho: veja bem, não é fácil. Mas são esses momentos que contam. Não é a grandeza, é a paciência, a atenção, a consistência. Richard olhou para baixo, tocado por esta simples verdade. Ele viverá cercado de riqueza, admiração e sucesso, mas nada jamais lhe ensinará humildade, perseverança e responsabilidade.
Esta manhã com Ethan lhe mostrou que a verdadeira grandeza reside na capacidade de ser humilde e se dedicar sem esperar recompensa. Ao partir naquela noite, Richard sentiu uma profunda mudança em si mesmo. Não era mais apenas um espectador ou um benfeitor discreto. Começava a compreender o valor do compromisso humano, da paciência e do amor verdadeiro. Essa lição de humildade se tornaria um pilar de sua transformação pessoal. Algumas semanas depois, Richard decidiu dar o próximo passo. Ele queria que a ajuda que prestava a James Ethan fosse além de gestos financeiros, mas se tornasse uma presença real e tangível em suas vidas diárias. Ele começou reformando sua casa para acomodar Ethan, um espaço especial, equipamentos médicos especializados e até uma pequena sala de jogos educativa. Mas ele não queria impor suas ideias, ele consultava James sobre cada detalhe. Quero que você se sinta confortável aqui, disse Richard, apontando para as modificações. Tudo o que faço é por Ethan e por você. James examinou as instalações cuidadosamente, cético, mas comovido. É muita coisa. Não quero que pense que estou deixando tudo nas suas mãos. Não, eu só quero estar lá, respondeu Richard. Para participar, para aprender, para compartilhar o que puder para facilitar a vida do Ethan. Os primeiros dias foram desafiadores. Richard se viu ajudando Ethan a se movimentar, fazendo exercícios de reabilitação e até preparando refeições especiais. Ele tropeçou e hesitou, mas aprendeu rápido graças à orientação paciente de James. Com o passar das semanas, um vínculo cresceu entre Richard e Ethan. O menino, inicialmente tímido diante daquele homem alto e estranho, começou a sorrir ao ver Richard chegar. Às vezes imitava seus gestos, ria de sua falta de jeito e aos poucos se abria à sua presença. Certa noite, enquanto James observava Richard brincar com Ethan no chão da sala, ele disse baixinho: "Sabe, eu nunca pensei que um homem como você pudesse realmente se envolver." Richard sorriu comovido. "Nunca pensei que alguém como Ethan pudesse me ensinar tanto." Este capítulo marcou uma virada. Richard deixou de ser um mero observador ou doador. Agora ele era parte integrante da vida deles. Seu comprometimento pessoal mudou sua visão de mundo, mostrando-lhe que amor e devoção não podem ser comprados, mas sim vividos e compartilhados, dia após dia. À medida que Richard passava cada vez mais tempo com James e Ethan, ele começou a refletir sobre sua própria vida familiar. Apesar de sua enorme riqueza, percebeu que havia negligenciado aqueles mais próximos, seus irmãos, seus pais idosos e até mesmo seus amigos mais próximos. Ele sempre estivera absorto em trabalho, aquisições e imagem pública, esquecendo-se do mais importante, os relacionamentos humanos. Certa noite, depois de ajudar Ethan a se deitar e compartilhar um momento de cumplicidade com James, Richard voltou para casa, imerso em intensa introspecção. Lembrou-se de jantares frios, discussões silenciosas, aniversários esquecidos. Cada lembrança agora parecia amarga e incompleta em comparação com o calor que vira entre James e Ethan. No dia seguinte, ele pegou o telefone e contatou sua irmã, Margarida Montgomery, para quem ele não ligava há anos. A conversa foi hesitante no início, mas as palavras saíram do coração. "Margarete, eu percebo que estive ausente, que deixei anos passarem sem estar presente para você. Eu quero mudar isso." Margarete, surpresa e comovida, respondeu suavemente: "Richard, isso é inesperado, mas fico feliz que você perceba agora. Talvez possamos começar de novo." Inspirado pela paciência e pelo amor de James por Ethan, Richard começou a se reconectar com outros membros da família e a restaurar laços há muito rompidos. Ele percebeu que a riqueza material jamais substituiria a riqueza emocional e a proximidade humana. Este capítulo de sua vida foi uma revelação. Ele percebeu que o exemplo de James Ethan havia despertado nele uma profunda compreensão do que realmente importava. Não se tratava mais apenas de ajudar uma família que ele admirava, mas de transformar sua própria vida e se tornar um homem capaz de amar, apoiar e se conectar com os outros de maneira autêntica. Richard agora sabia que sua vida, até então centrada em dinheiro e poder, precisava se abrir para a humanidade e a compaixão. James e Ethan lhe mostraram um caminho que ele jamais teria encontrado sozinho. Richard agora entendia que seu papel ia muito além da observação e do apoio discreto. Ele decidiu tomar medidas concretas para melhorar a vida de James Ethan, respeitando sua dignidade e independência. Ele começou financiando um programa abrangente de reabilitação para Ethan com terapeutas especializados, equipamentos modernos e sessões adaptadas às suas necessidades específicas. James, inicialmente cauteloso, gradualmente aceitou após ver os rápidos resultados no moral e na mobilidade do filho.
Mas Richard não parou por aí. Ele também ofereceu a James e Ethan um lar mais adequado, um espaço iluminado com um jardim seguro para que o menino pudesse brincar e se movimentar livremente. Mais uma vez, James manteve o controle sobre as decisões, mas deixou Richard investir seus recursos para melhorar a vida deles. Não quero que você faça tudo por nós, disse James certa noite. Mas se você realmente quiser ajudar, eu te deixo ficar aqui, de verdade. Não quero apenas ajudar financeiramente, respondeu Richard com um sorriso sincero. Quero aprender, estar presente e tornar a sua vida e a do Ethan mais fáceis e felizes. Richard também se envolveu na educação de Ethan, acompanhando-o às aulas, participando de sessões de terapia e participando de atividades diárias. O vínculo entre eles se fortaleceu. Ethan começou a chamá-lo de tio Richard, um pequeno gesto que tocou profundamente o bilionário. Por meio dessas ações concretas, Richard transformou não apenas a vida de James e Ethan, mas também a sua. Ele entendeu que o verdadeiro poder não reside no dinheiro ou na influência, mas na capacidade de mudar a vida dos outros e criar um ambiente onde o amor e a bondade pudessem florescer. Pela primeira vez em muito tempo, Richard sentiu paz interior, uma sensação de genuína realização. Sua vida não era mais apenas uma sucessão de contratos e aquisições, ela tinha um significado real, e ele devia muito àquela família que conhecera por acaso em um restaurante. Era uma tarde ensolarada, e Richard convidou James e Ethan para um de seus jardins particulares, um lugar amplo, porém intimista, longe da agitação da cidade. Os pássaros cantavam, o vento farfalhava as folhas e pela primeira vez, Richard sentiu que a vida poderia ser simples e bela, sem a sombra de seus negócios e de seu império. Ethan correu pela grama, rindo alto, às vezes ajudado por James, que o guiava pacientemente. Richard, sentado em um banco, assistia à cena e sentiu uma profunda emoção invadi-lo. Ao longo da jornada ele aprenderá o que nenhuma escola, nenhum contrato, nenhuma riqueza material poderia lhe ensinar, o valor da atenção, do amor e da presença. James se aproximou e colocou a mão no ombro de Richard. Sabe, você mudou muitas coisas, não só para nós, mas para você também. Richard sorriu comovido. Sim, você me ensinou que eu nunca soube apreciar. Eu tinha tudo, menos o que realmente importa. Ethan se aproximou, estendeu os braços e se aconchegou em Richard. O menino, que antes dependia exclusivamente de James, agora parecia ter encontrado segurança e afeição em Richard. Obrigado, tio Richard, disse Ethan com um sorriso brilhante. Richard sentiu lágrimas brotarem dos olhos. Aquele simples obrigado significou mais do que qualquer riqueza ou reconhecimento em sua vida. Era a prova de que seu compromisso sincero, paciência e amor haviam criado um impacto real e duradouro. À medida que o sol se punha atrás dos arranha-céus, Richard percebeu que sua vida havia virado de cabeça para baixo da maneira mais bela. Ele não era mais o homem distante, obcecado por poder e dinheiro que fora um dia. Graças a James e Ethan, ele havia descoberto a verdadeira riqueza, a do amor, da compaixão e do comprometimento humano. Naquele dia, naquele jardim iluminado, Richard entendeu que sua fortuna mais preciosa não estava em suas contas bancárias, mas naqueles laços humanos que ele aprenderá a valorizar, respeitando a dignidade e a coragem de uma família que havia mudado sua vida para sempre.